tempos de quarentena, estamos aqui com nossos quarenteners favoritos, sempre com a presença encantadora de Rodrigo Cunha. Quarenteners é demais. E aí, pessoal, tudo bem? Mila Camargo. E aí, galera, um salve para vocês! E o Rogério Cruz. Uhul! Estamos aqui reunidos, gente, através da ferramenta Zoom, que está nos ajudando demais em tempos de quarentena, para falar de mais um filme espanhol, mais um filme muito interessante, também conhecido como o filme do publicitário psicopata, publicitário doidão, chamado A Casa. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, minha gente, A Casa, olha só, tá com 6.4 no IMDB, uma nota que vem crescendo. A primeira vez que eu vi ele tava com 6 bola cravadinho. 69% da audiência aprovou o filme lá no Rotten Tomatoes. E, cara, A Casa é um filme que, pelas poucas pessoas que eu vi falando, pelas poucas críticas que eu vi, é um filme que divide opiniões. Teve gente que gostou muito, eu tô nesse time, e teve gente que achou que era um pouco mais do mesmo, era um filme pouco factível, né? É uma coisa muito conto, muita ilusão, como eu ouvi, por exemplo, do meu querido amigo Rodrigo Cunha, né, Cunha? Rapaz, vamos lá. Cara, eu tenho que me segurar para acabar não falando de um jeito que as pessoas vão achar que eu detestei o filme, e é exatamente o contrário, né? Eu gostei, sabe? Eu gostei desse filme, mas o problema que eu tenho com ele, cara, ele não traz nada de novo, tá? Para mim, ele é um super cinezão, tá? Isso não coloca o filme, né, ali na categoria dos filmes que eu não gosto, muito pelo contrário. Mas ele é um filme que ele vai muito pouco além, né, comparado aos outros filmes aí espanhóis que a gente tem. Ele é um baita suspense, na minha opinião. Eu fiquei com o filme, eu fiquei com ele até o fim, né? Gostei muito de tudo. Mas aí mais pra frente eu vou falar de detalhes que eu não gostei também. Mas é isso, cara. Eu achei um baita super cine. Eu esperava que ele fosse muito além, muito além. Mas eu gostei. Gente, obrigada pelo convite mais uma vez. Uma delícia passar minha quarentena com vocês. Eu particularmente adorei o filme. Eu já sou há algum tempo fã dessa estética do cinema espanhol. Talvez o que o Cunha falou tenha um pouquinho de ligação com alguns blockbusters do passado. Por exemplo, me vem à cabeça quando o Cunha falou Mulher Solteira à Procura, Atração Fatal, que são filmes de stalkers e tal e tal. Acabou. A gente nunca falou sobre esse filme, gente. A gente está discutindo aqui, não sei se aqui lá vem spoiler, pela primeira vez com vocês. Mas é um filme muito mais psicológico do que todos esses outros. E acho que porque a gente está nessa nova onda de cinema, de série e tal, eu acho que é um filme riquíssimo, acho um filme super bem feito, e o Javier Gutiérrez, que é o protagonista, ele traz toda essa coisa densa pro filme. Então, eu adorei o filme. É aquela coisa que às vezes eu falo com vocês, assim, no íntimo, que tem filme que vale pelo entretenimento. Pelo entretenimento, ele vale. Pelo entretenimento, sim. Você não vai sair do filme dizendo... Você não vai parar o filme no meio. Você não vai, tipo, falar... Ai, que chato, tá aburrido e não quero mais ver esta merda. Não vai ter isso. Pero... Não é tudo isso também. Então, gente, acho que é importante a gente trazer a sinopse aqui do filme, né? Aquela sinopsezinha de cabeça. A gente tem um publicitário na faixa dos 50 anos, eu vou chutar assim, desempregado, né? A gente vê que ele tá passando por bastante perrengue, fazendo aquelas entrevistas de emprego com pessoas que têm idade para ser seus filhos e filhas. Chateado dentro da sua casa porque tá numa crise, né? A Espanha aparentemente está em crise porque a esposa dele também está fazendo o serviço de limpar casas, né? Chega com cheiro de alvejante e tudo mais. Ele tem um filho que eles estão pensando se vão mudar o menino de escola ou não. E é nesse cenário, né, de pressão, né, do cara tá extremamente puto, né? Quase um bombita ali, para quem lembra do Ricardo Darín em Relatos Selvagens. O cara tá sempre prestes a explodir, né? Então a gente vê ao longo do filme
que ele morava em um apartamento muito mais bacana, muito mais ostentoso e mais interessante. Tem uma outra família vivendo lá e dá a entender, né, pelo filme, que ele quer voltar a ocupar aquele lugar de uma forma ou de outra. Legal a gente trazer aqui também que a gente tem como protagonista o Javier Gutierrez. Tem muita gente que viu esse filme, inclusive aqui no podcast, que olhou e falou assim, pô, de onde é esse cara? Eu já vi ele em alguma produção, vi em algum filme. Legal a gente falar que participou de Durante a Tormenta, né? Filme que também tá na Netflix. E pra mim ele parece muito Merli, cara. Quando eu olhei assim, eu falei, pô, será que é o Merli um pouquinho mais magro? Enfim, ele tem uma cara muito... conhecido, uma carinha de Ari Fontoura mais jovem aí. Ele é um cara muito famoso, cara, muito premiado lá na Espanha. E a gente tem a presença encantadora do sempre charmoso Mário Casas, cara. Que homem! El Guapo! Mário Casas, El Guapo! El Guapo, Mário Casas! 33 aninhos, gente. Ele ganhou fama mundial na mesma Netflix pelo filme Contratiempo, onde ele está muitíssimo bem. É o galã espanhol do momento e tem muitas meninas e meninos de olho no nosso querido Mário Casas. Gente, um filme que traz muito o lance do Stalker, de novo, né? Um tema que era muito mais debatido nos anos 90 e começo dos anos 2000, que deu uma sumida, mas fala também bastante de inveja, da não aceitação e da dificuldade numa crise, né? Temos aqui na nossa conversa um integrante que já foi estagiário não remunerado de uma grande agência, hein? Rogério, você quer contar um pouquinho pra gente essa situação e o que mudou daquele tempo pros dias de hoje, velho? Cara, eu entendo completamente a pessoa do personagem, exatamente porque quando eu era jovem eu poderia aceitar isso. Mas eu acho muito genial, exatamente como é basicamente, tipo, mostrado no filme, a ideia de você ser uma pessoa com experiência que não deveria estar nessa posição. E isso é talvez o primeiro grande impacto do filme positivo, de você começar a impactar a ideia da sua sapiência, do seu saber, versus a modernidade do que dizem hoje que é o seu histórico de trabalho. Então isso é muito legal. Como o diretor, de certa forma, formula aonde o personagem vai chegar, ou seja, o que ele vai fazer, o que ele vai articular a partir de todas as respostas ao qual a sociedade lhe dá, eu acho muito interessante, assim, eu acho bacana. Ô Cunha, você chegou a fazer uma analogia desse filme com Coringa, cara? Cara, olha aí, não tinha pensado nisso. Mas eu acho que o momento, eu não sei se... Uma questão que eu tenho com esse filme é o seguinte, eu não sei se ele toma todas aquelas atitudes, tá? Por conta das coisas que começam a acontecer com ele, ou logo depois daquele curso de liderança que ele faz. Eu acho que é ali que ele tem um pá, sabe? Ele tem aquele curso de liderança que o professor fala para ele, não aceitem isso, tomem a atitude e tal. Naquele momento, sabe, a câmera fecha nele e ele tá com uma certeza, franzindo a testa, determinado, e a partir dali eu acho que a gente tem a virada do personagem, sabe? E diferente, isso não acontece no Coringa, né? No Coringa a gente tem uma série de eventos que vão acontecendo com ele, mas nada que seja motivado de um fator que não esteja no dia a dia dele. Que ao mesmo tempo é de gênio. Total. Isso é a coisa intrigante. Total. Porque é de gênio, não é de alguém que, é um idiota. Sim. É de gênio, é uma puta de uma ideia. Eu acho sim que é uma ideia genial, eu acho que aquele momento que ele vai para aquela aula de liderança é incrível, mas eu acho que tem alguns fatores pessoais também que juntam-se a isso, né? Então acho que é o fato do momento profissional dele, juntando a esposa. Tem um momento muito marcante ali, que ele chega e sente o cheiro de alvejante nela. E aquilo ali... Parasita, né? Que ela não passa, é uma cena que ela tem um porquê daquilo ali também. Aí ele tem um filho que sofre bullying no colégio porque ele tem um problema de obesidade, e ele é um cara que corre e tal, dele leva o menino. Então eu acho que é uma junção dos problemas dele no campo profissional e no campo pessoal, porque logo no começo
A mulher dele tá linda, a mulher dele tem um pingente maravilhoso, ela tá super bem vestida, meia calça, salto alto, naquela casa com aquela cozinha americana toda de mármore. Ele chega, ele põe a mão na calça, ele beija a mulher. Num outro momento, ele tá num bairro ferrado, lá de Barcelona, com a mulher cheirando alvejante e o menino com a camiseta de peitinho, sem conseguir correr, vomitando. Então, acho que tudo isso leva ele a ficar transtornado. E é engraçado, a primeira cena, quando acontece dele recebendo a ligação pelo anúncio, né? Que o carro foi colocado ali para vender. E aí ele fica um tempo pensando, olhando para o carro, passando a mão ali no volante, né, na direção. E aí ele fala, tá vendido, tá vendido. E aí o cara do outro lado fala, putz, mas você não quer que eu faça uma... Posso fazer uma contraproposta? Não. Ele tem toda vez que ele recebe essa ligação, ele não abre mão de jeito nenhum do carro. Então, realmente, o carro é uma coisa ali para ele essencial. Mas o carro ajuda ele no plano também, né? Ele precisa do carro para ele seguir o Mário. Sim, sim, e por isso que é muito interessante, para mim, muito mais a relação de verdade que ele tem com o carro do que ele tem com a família. Sabe assim, porque para mim a relação com o carro é... Mano, vou dizer uma coisa meio hipócrita, mas é meio zoada, mas a relação dele que ele tem com o carro é maior do que a relação que ele tem com a família. Sim, total. Eu acho muito. Eu sinto isso também. Um apartamento em El Carmen, que ele alugava para os orientais num baixo aluguel. Quando ele olhou para a mulher, assim, desgostoso, com aquele cheiro de alvejante, o menino naquela situação. Tipo, a relação dele muda no sentido de filme quando ele abre mão do carro, cara. Do carro. Não é da família. É do carro. Tipo, é claramente isso no filme. Quando ele fala assim, eu vou bater meu carro porque eu tenho algo maior a ganhar com isso, tá ligado? Não é tipo me livrar da família, não é meu filho que é gordito. Não tá nem aí, cara. Nem aí. Ah, ele se incomoda com isso? Se incomoda. Eu até acho mesmo. Não vou achar que ele é tão desprezível, assim. Tipo, mas a relação dele muda quando ele vê uma relação claramente proveitosa em bater o carro, onde vai gerar toda a ação ao qual ele planejou. Ou seja, ele é um psicopata genial, porque ele realmente planeja a largo prazo, né? Tipo, ele planeja o que vai acontecer. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço aquilo. E não sei o quê. Mas tudo tem a ver com o carro batido. Não tem nada a ver com a família. Para vocês, o protagonista aqui, o Javier, ele tinha desde o começo, né? Desde que ele desiste das entrevistas e vai, pra fase Breaking Bad aí. Ele tinha desde esse começo o plano bem estabelecido até o final. Inclusive, quando ele vai nos Alcoólatras Anônimos e ele encontra o nosso belíssimo Mário Casas lá, a sensação que eu tenho é que esse plano ele vai sendo desenvolvido com o tempo e não é uma coisa que já está na cabeça dele desde o começo. Como que vocês enxergam o andamento dessa ideia do cara? Fala aí, Cunha. Cara, eu acho muito que isso começa a acontecer, tá? Não estava planejado e começa a acontecer a primeira vez que ele vê a família saindo de carro dentro ali do apartamento dele, sabe? Aquele momento ali que a câmera dá o close na família feliz e a gente vê o personagem ali do cara que acabou de alugar com um sorriso na cara, aí ele, puta, preciso descobrir mais sobre essa família. E é onde ele entra na casa, ele começa, puta, esse cara tá com problema de alcoolismo, o que eu posso explorar para derrubar esse cara? Então ele começa a ter essa noção quando ele está dentro de casa, ali investigando e vasculhando tudo. E aí ele tem, dentro de casa, ele vê, né? Ele para o carro dele, que ele usa o carro, e ele vê na sacada o Mário, belíssimo, com a esposa, belíssima, cheirosa, toda trabalhada num Prada, num Dolce & Gabbana, de repente. Aí a primeira entrada dele na ex-casa dele, ele vê a menina, várias medalhas de ginástica olímpica, coisa que o filho dele era um coitadinho, um derrotadinho e tal. Então, assim, isso que o Sansão trouxe é que, assim, eu não quero chegar já no final, mas, assim, martelava na cabeça dele tempo a tempo. Então, assim, cada cena que a gente vê desse filme é o que ele realmente estava passando. E aí ele desenvolvia na cabeça dele, porque esse cara, ele já tinha uma tendência psicopata, não é possível. Ele é Glenn Close do Atração Fatal. Assim, muito bom. Não, eu acho que
eu acho que eu concordo, assim, em termos com vocês, assim. Eu acho que é um filme do personagem aprendendo com ele mesmo. Tipo, no sentido assim, eu acho que ele não tem o plano. Tinha lá dentro? Não. Eu acho que ele tinha algo lá dentro, concordo com o que você tá falando, mas eu acho que ele vai aprendendo, digamos assim, sabe assim? Eu acho que ele vai aperfeiçoando o plano que nem ele tinha ideia de que o plano era tão perfeito assim, sabe assim? Porém, o que eu acho que faz um sentido, e eu vou jogar um pouco pro final só pra voltar, tá ligado? Tipo assim, eu acho que na hora que ele fala pro personagem ali, pro guapíssimo Mário Casas, que você não tem uma noção da coisa foda que você tem na mão, eu acho que isso é ele no começo, sabe? Eu acho que ele percebe exatamente como o Cunha fala. Cara, você tem uma família perfeita, que você pode ser muito feliz, o caramba 4, e de alguma forma ele sabe que ele perdeu isso, sabe assim? Que eu acho que ele fala assim, eu perdi isso, mas eu vou retomar isso. Aí vem todo o aspecto do personagem, o que ele vai fazer e os limites aonde ele vai chegar para tipo, basicamente sacramentar esse ponto dele, sabe? Eu acho que o maior simbolismo do filme, cara, tá quando ele vai para aquela entrevista ridícula de emprego e ele mostra aquele comercial ridículo que ele fez daquela família feliz, né, com aquela luz... Quali, né? Quali total. Total, família Quali, margarina, cara. E aquele ideal de família, você vê que tá muito dentro dele aquilo, né? É intrínseco. Então ele idealiza muito aquela família a ponto de colocar nos comerciais, a ponto de ver na família feliz, né? Como a Mila bem ressaltou, na filha ginasta, né? Esportista, numa mulher aparentemente saudável, num cara também que às vezes ele se projeta, né? Quem não quer ser o Mário Casas, né? Então ele faz uma projeção muito grande naquilo. E aí, aproveitando o De Volta para o Futuro, o DeLorean do Rogério, na parte final do filme, a gente realmente, ele chega nesse ideal dele, né? Que ele acaba enxergando na outra família. Você concorda comigo, Mila? Eu concordo, eu acho que eu ia falar isso mesmo. Bom, o filme começa mostrando o comercial e contando essa narrativa de um cara que sempre mostrou famílias felizes. Então, assim, isso, de repente, era uma coisa muito forte nele, né? Mas eu acho que o grande sensacional desse filme é justamente mostrar quais são as consequências que o cara chega para não viver aquela vida que ele não sonhou para ele, que ele não idealizou para ele, que ele sempre refletia no trabalho dele, né? Então, é mais ou menos isso que o Sansão falou. E o grande barato para mim, até discordando do começo do raciocínio do Cunha, que não traz nada muito novo, eu acho que o filme traz um elemento novo, sim, que é a gente tentar entender até onde ele vai por isso. Então, eu particularmente, para mim, ele iria muito menos da metade do caminho que ele foi. Eu falei assim, não, o cara vai só até aqui. Não, ele não vai fazer isso. Não é possível que ele vai fazer isso. Porque tem um momento no filme que tem um jardineiro e ele começa a chantagear o cara porque ele já era um morador daquele prédio. E você fala assim, cara, que ele vai fazer com o jardineiro? Né? Qual vai ser a ação que ele vai ter? Cara, e ele tem uma reação quase tarantinesca ali. Então eu acho que o filme, algum dos roteiristas, alguém da equipe já deve ter participado do Breaking Bad. Eu acho que o filme tem muitos elementos que surpreendem ali, velho. O que vocês acham? Cara, eu acho... Cara, ali na primeira cena, quando ele invade, né? Invade a casa dele, né? Novamente... ali começou o meu problema com o filme, que eu comecei a achar tudo muito previsível demais, sabe? Na hora que ele chegou na casa, assim, beleza, ele vai pegar essa família pra ele, e é isso que ele vai fazer. Legal, agora eu vou curtir o filme. Comigo foi muito isso, sabe? Muito. Então, é nesse sentido, sabe, que eu falo que ele não inova, né? Mas, claro, a gente tem muitas questões aqui bem interessantes. Isso me decepcionou. Quando eu vi, de novo, aquela trama, tudo de novo, beleza, eu vou assistir. Assim como você falou aí a questão do jardineiro, isso eu gostei demais, cara, sabe? Tudo que ele exigia ali em troca para manter o segredo e tal, achei super interessante. Mas o final do filme, para mim, estava muito claro ali no primeiro terço. É muito ousado, sabe? Cara, é muito ousado. Eu achei super ousado também. Agora, assim, nessa questão do jardineiro, para mim, é a única coisa que deu uma leve derrapada, porque eu acho que foi muito simples.
tudo isso. Porque o que o jardineiro pediu para ele foi algo muito sério, que ele, dentro de toda aquela psicopatia dele, que ele estava ferrando com a vida do Mário, ele se sentiu mal com o pedido. Tanto que o jardineiro fala, traz a calcinha. Daí ele fala assim, da Lara, daí ele olha e fala o nome da menininha, da Mônica, né? Então, assim, eu acho que isso deixou um pouquinho, assim, eu acho que isso podia ter atormentado um pouco mais a cabeça dele. Aquela instalação da coisa que explode, aquilo lá foi muito ampassando. Esse é um momento do filme que eu achei um pouco fraco. Eu concordo nesse ponto super. Concordo demais com você e acho que esse personagem ele devia ter sido mais explorado. Ele some. Né? A gente tem 2 cenas ali com ele que são brilhantes, a trama que pode acontecer a partir dali é um negócio tão legal, e o diretor escolheu, não, acabou esse personagem aqui e agora vamos voltar para a história principal. Ok, a gente está falando de um longa de 1h40, né? Não é uma série isso aqui, mas eu senti falta disso também, Mila, que você sentiu aí. O Javier Gutiérrez, ele é um ator que, se vocês procurarem, ele fez muita comédia. A Espanha tem filmes de comédia maravilhosos. Os caras sabem, não fazem comédia besta, eles não fazem comédia a troco de comédia, eles fazem comédias muito boas. Então você acompanhar um ator desse, eu não vi muitos filmes deles, mas eu vi alguns filmes dele que foram comédias e que foram sensacionais. Então, eu acho que tem essa coisa de ser um cinema espanhol, que antigamente a gente não tinha tanto acesso, tem essa estética do cinema de lá, tem esse tipo de atuação que é diferente. Você vê que é um filme que não tem tanta trilha sonora, se você perceber. Ele não é um filme de trilha, que a tensão é causada pela trilha, não tem ajuda da trilha. Vocês perceberam isso? É um filme assim, ele, sacou? Então, eu acho que tudo isso traz um diferencial também que a gente não pode abandonar, né? Esses detalhes. Mas eu acho que tem uma coisa, a gente tá achando que esse filme ele é mega interessante, muito disso tá na atuação do Javier, sabe? Eu acho que ele é um cara muito interessante, sabe? O que ele constrói, o personagem dele é magnífico, né? E se você coloca um outro ator que não consegue passar isso, eu acho que você coloca o filme muito em descrédito, porque ele depende demais da gente aceitar, não aceitar o personagem, né? Mas comprar a ideia dele ali. Então, pra mim, eu gostei muito mais nesse sentido, porque eu gostei muito do trabalho dele, sabe? Agora o filme, de novo, volta a falar que eu gostei, eu só acho que eu esperava muito mais dele. E o Mário Casas, que hoje é um dos principais galãs, junto com o Ion Gonzalez e alguns outros na Espanha, ele ali é apenas uma escada. Eu diria que ele é um coadjuvante, eu diria. Exato, concordo. Ele é um coadjuvante, ele tá ali... Se ele tá ali ou se ele não tá, se é o Sansão atuando ou ele, é a mesma coisa ali, entendeu? Não, mas eu creio que é um filme de escada, digamos assim. Eu acho que é um filme onde é centrado no personagem principal. E isso não tem nada de errado. Há muitos filmes que fazem isso, assim, sabe? Se você parar pra pensar, o Darín, ele é reconhecido, tipo, no mundo argentino, exatamente por terem vários atores que deram várias escadas pra ele, sabe assim? Tipo, várias escadas. Que levantaram ele e ele ficou, nossa, aí, ó, vem aqui pra tipo, debulhar esse filme, sabe? Quando ele não era, entre aspas, tudo isso, sabe assim? Aí você falou, velho. Eu tendo a discordar muito de quando uma pessoa, ou qual crítico, seja ele um apaixonado pelo cinema, um estudioso, um cineasta, fala assim, cara, eu gostei muito do ator, mas não gostei tanto assim do filme. Caralho, o ator só fez tudo aquilo porque o roteiro favoreceu, porque a direção favoreceu, porque o tabuleiro dos outros personagens foram colocados de forma a levantar a bola para o cara brilhar intensamente. Então o Javier Gutiérrez aqui, ele foi claramente assim, cara, os holofotes são seus, mata essa bola no peito, mete o Cristiano Ronaldo e fura a rede, tá ligado? Então, aí eu achei que tem muita coisa interessante. Olha só, só complementando esse raciocínio, a gente tem um ator baixinho, a sensação é que o Javier Gutiérrez tem 1,5 m, quando a gente olha ele perto,
com a esposa. Ele tem 1,64 m. Baixinho, caralho! Eu tenho 1,64 m. 1,64 m, cara. A gente tem um ator baixinho com uma cara de luz. Não! 1,64 m é uma altura normal. Uma altura normal, né? Pros padrões dos pequenos. E ele é um cara, velho, que tem uma inveja do cara que se você olhar, você fala assim, velho, não é possível que você quer chegar ali. Aquele ali é o Mário Casas, velho. Que porra... Mário Casas tem 1,84 m. É o Gianecchini, velho. É um cara, meu, o Fábio Assunção. Não é você. Você não é esse cara. E quando o filme, na ideia, né, no brilhantismo da ideia que tá na cabeça ali do protagonista, vai derrubando essas barreiras para conduzir ele no final do objetivo, por mais que a gente possa pensar, puta, talvez ele vai chegar ali. Mas como ele vai fazer isso, velho? Como o roteiro vai conseguir alcançar lá? Aí eu acho que, velho, o trabalho feito é brilhante, cara. Foi isso que me conquistou. Brilhante seu pensamento, Sansão. É isso aí. Gente, outro ponto, tá? Que eu achei que eu não gostei tanto do roteiro, eu achei bem artificial e pouco crível, vários momentos, inclusive. Eu acho que a cena da garagem, inclusive, o planejamento que acontece ali quando ele bate o carro, ele pega o telefone do cara, manda um e-mail do telefone do cara para ele, imaginando que em algum momento ele vai precisar daquilo. Cara, eu acho que é demais ali. A gente chegou num ponto de... Eu sei que é um filme, né? É uma ficção, mas eu acho que é tudo muito pouco crível, acho que é artificial e acontece muitas vezes isso, inclusive, no filme. Você tem que ter uma certa ajuda. Você tem que ter uma certa ajuda de roteiro, isso eu concordo contigo. Sim, o problema é que ajuda demais. Rola uma certa forçação de barra, digamos assim. Muita. Mas essa em particular eu achei super óbvio. De verdade. Eu achei super óbvio. Pra mim, a maior forçação de barra é a discussão. Não é o... Cara, pra mim, várias cenas são muito forçadas. Porém, ao mesmo tempo, fico pensando na personagem, a mulher do Mário Casas, sabe assim? Tu já é alguém que bateu o carro e que quase eu morri, sabe assim? Então, em teoria, você sempre vai desconfiar. Tipo, verdade, eu desconfiaria ever, tá ligado? De verdade mesmo, não tô sendo, tipo, hipócrita pelo filme. Então eu acho que ele constrói muito mais em cima desse ponto crível que você sempre desconfiaria, entendeu? Tipo, isso não faz muito sentido. Pra mim, o final é muito mais interessante. Que é quando o personagem com a ex-mulher basicamente pensou naquela situação. E, de fato, ele pensou naquela situação. Aquilo poderia acontecer. Que aquilo poderia acontecer. É quando você vira e fala, o personagem é um grande psicopata que pensa em todas as situações plausíveis que poderia acontecer. E aí você fala, esse cara é foda, ele merece se dar bem. Tipo, não é maldade. Tipo, não é assim, não é que eu estou a favor, entendeu? Mas que se o cara pensou nisso, ele merece se dar bem, tá ligado? Tipo, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Vocês lembram do Kevin Spacey naquele filme Os Suspeitos? Isso que o Rogério falou, tipo, o cara realmente ele já sabia que aquilo poderia acontecer. E aí ele vai, a mulher chega pra ele com a prova dizendo isso, e ele tranquilão lá, ele nem suou. Ele, tá bom, mas aí o seu filho vai isso, não vai... Então, tipo, o Rogério colocou assim, que o cara, ele é um psicopata, ele já tava pensando em tudo, ele sabia o que ia acontecer. E aí eu lembrei muito do Kevin Spacey nesse filme O Suspeito, porque ele deu um rolê na geral ali, e termina o filme, ele se safa, né? Como o Javier Gutierrez se safa nessa história e toca a vida dele. Inclusive, se você está nos ouvindo agora e ainda não assistiu Os Suspeitos, pare tudo que está fazendo. Mais próxima, no streaming mais próximo. E, por favor, assista Os Suspeitos, filme que consagrou de vez o Kevin Spacey. Muito bom papo, hein, gente? Olha, a gente tem a casa mais um filme espanhol fazendo sucesso na Netflix. A gente falou há super pouco tempo de O Poço. A gente tem também O Bar, Durante a Tormenta, Um Contratempo e agora a casa que a gente está conversando aqui. Eu queria saber de vocês, gente, ao que se deve a ascensão, né, essa
esse foco voltado aos filmes espanhóis na Netflix? É um ultra-realismo? São filmes que são baratos da Netflix adquirir? Os atores e atrizes são bons e finalmente estão tendo um reconhecimento devido? O que vocês acham que faz com que os holofotes se voltem aos filmes espanhóis? Acho que essa iniciativa da Netflix trazer, não sei como é o deal deles em termos de preço e tudo mais, mas é muito bem-vindo. Todos esses filmes que o Sansão listou aí, durante La Tormenta, O Contratempo, o Bar é um filme que eu amei. Tem a Blanca Soares, que é uma atriz que tá bombando agora, é protagonista de As Telefonistas, que é uma série que também tá na Netflix, que é muito bacana, junto com o Ion Gonzalez, que é marido da Maya Salamanca, que faz com ela o Gran Hotel, que foi casada com o Mário Casas. Então você tem aí um pool de pessoas muito boas fazendo cinema, trazendo coisa boa. E minha dica para vocês é foquem nas comédias, porque as comédias espanholas, gente, elas são sensacionais. Eu acho que tem tudo a ver com La Casa de Papel. De verdade. Não acho que é tão à toa assim. Eu acho que fez a gente, ver um outro mercado como um todo, como o Brasil. Que, aumentava o escopo além da Argentina, porque o Darín é o Darín, e o Darín é foda, eu não tenho o que dizer. É um dos melhores atores que eu conheço na vida, não é uma coisa de ser argentino, eu acho o Darín, um baita ator mesmo, assim, de verdade, de histórias e tudo mais. Isso ajuda. E o quanto a Netflix se aproveita disso? Claro que ela se aproveita disso. Como qualquer business e qualquer mundo capitalista, ele vai tentar botar o máximo possível de coisas parecidas para ver se pega. E nesse sentido eu acho bom, porque vai ter coisas boas no meio disso, vai ter coisas ruins, vai ter coisas boas. E quem tiver afim vai conseguir tem interesse em coisas muito legais que ele não tinha nenhum interesse primordial antes disso tudo. Isso eu acho legal. Sobre essa questão aí dos filmes espanhóis, eu tenho uma curiosidade aí. Eu não sei se vocês, mas eu fico curioso em saber se a gente não tivesse o top 10 aí do Netflix e se a gente não tivesse tido a quarentena, será que esses dois filmes teriam explodido? Sabe? No momento que a gente está falando aqui, o Poço, né? A gente está falando aqui do Poço e desse filme agora, os dois estão lá no top 3, inclusive, né? E aí, será que a gente estaria falando disso? Será que a gente teria gravado esses 2 episódios? Essa é uma dúvida que eu tenho. Acho que sim, Cunha, acho que sim, porque o que eu vejo acontecendo é que todos esses filmes com uma produção Netflix, as pessoas são tão enlouquecidas com a Netflix. Eu digo na quarentena que a Netflix é minha melhor amiga. Eu não me sinto sozinha com a Netflix. Então você pega aí todos os filmes que eles estão lançando. Como é que chamava aquele da Sandra Bullock? Blind alguma coisa. Blind alguma coisa. Esse aí. Aí você tem de um casamento, aí você tem Por Lugares Incríveis, aí você tem uma série de filmes. Então, o que eu acho que está acontecendo é que todo filme que vem com esse label, uma produção Netflix, esses filmes vão ser bem-vindos e esses filmes vão ser assistidos e esses filmes vão ser discutidos. Só complementando a informação do Cunha, exatamente quando a gente está gravando esse episódio aqui no finzinho de março, no top 6 da Netflix a gente tem 3 filmes, né, 3 produções, digamos assim, espanholas, né? Então a gente tem em primeiro lugar o Poço, né, o último episódio que a gente gravou, em quarto lugar a Casa, né, que estamos falando agora, e em sexto lugar a série A Malhação espanhola, né, a Elite, em sexto lugar. Então 50% desse top 6, né, digamos assim, nacional, são de produções espanholas. Um ponto importante aí, interessante, Cunha. Muito legal, muito legal. Elite a gente já vinha, né, numa crescente. Aí eu acho que também, como o Rogério colocou aqui, o fator Casa de Papel, Elite, então, né, eu acho que o top 10 ele só vem a consolidar. Não sei vocês, mas eu sou bem viciado naquele top 10, hein? Muito bem, minha gente. Olha, falamos aqui de A Casa, e A Casa é um filme que merece uma notinha bacana, uma notinha supimpa, uma notinha de coração, pelo menos da minha parte.
né? E é por tudo isso, pela ousadia do diretor e pela atuação maravilhosa do Javier Gutiérrez, que eu vou dar para esse A Casa 90 poltronas amarelas, gente. Olha, eu vou pelo Javier, que a gente já falou o episódio inteiro praticamente dele. Pelo Mário, como não gostar do Mário, né? Guapíssimo! Conhece o Mário? Pela estética do Pero filme. que Mário? Mas a minha nota, ela vai ser um pouco diferente dessa vez, por apenas uma coisa, pela fantasia inserida dentro desse roteiro, que eu acho que não precisaria, que foram tudo que a gente pontuou, a questão do spray e tal. Então, a minha nota para o filme A Casa é 85. Poltronas Amarelas. É um bom filme, com algumas coisas que, tipo, te fazem pensar que talvez poderia ser melhor, mas é um ótimo entretenimento. Se você for publicitário, então, pior ainda. É isso. Eu acho que é um bom filme, vale completamente ver nesses tempos de quarentena, não vai perder tempo. Pode fazer uma pipoquinha que vai cair muito bem. Mas não é nem um filme ruim, nem um filme ótimo. É um filme entretenimento. Vamos lá, eu comecei a assistir esse filme e eu pensei, putz, vamos lá. Quando chegou, tava no meio, 80 poltronas amarelas aqui. Aí eu comecei a ter que suspender demais a descrença ali. E aí eu cheguei nos 70 poltronas amarelas. Mas aí o nosso amigão Javier puxou um pouquinho a barra para cima, 75 poltronas amarelas. E como o Rogério falou aqui também, é um belíssimo entretenimento e um belíssimo filme de suspense. E com todas essas notas, chegamos à média de 82 poltronas amarelas para A Casa. Olha, eu acho que é uma nota bastante de acordo com o filme. Eu dei um pouquinho mais, pelo menos para mim, o filme merecia uma coisinha a mais pela ousadia do roteiro e do diretor, mas acho que está bem avaliado, a sabedoria das multidões fez o trabalho aqui, minha gente. É ou não é, Cunha? Com certeza, cara. Vou assistir novamente, inclusive. Olha, minha gente, hoje nada mais justo do que não ser só a dica do Sansão e a do Cunha, mas da do Sansão, a do Cunha, da Mila, do Rogério. Vamos dividir aqui dicas de sofá, né, gente? Para o pessoal que está em casa nessa quarentena ter mais ideias, né? Mais possibilidades de assistir produções incríveis no seu serviço de streaming favorito. Ladies first, Mila. O que você sugere pra gente? Bom, gente, a minha dica é um filme fofo, é um filme de sofá, pipoca, A Rainy Day em New York, um filme do Woody Allen, Um Dia Chuvoso em Nova York. Basicamente, são aqueles personagens com problemas de consciência, fazendo uma ode a Nova York. Não foi bem na crítica, mas eu indico, porque ele tem uma história gostosa de assistir e os personagens que são interpretados pelo Timothée Chalamet e pela Ellie Fanning, que são dois atores promissores jovens, estão muito bem. Essa é a minha dica. A minha dica vai muito mais no momento leve e tranquilo de quem gosta de gastronomia, que chama The Chef's Table. Tem nada a ver com o que a gente está falando até agora, mas tem muito a ver com quando você quer ver, quando você gosta de gastronomia e quer ver como chefes muito importantes no mundo pensam e agem perante suas dificuldades. Pessoal, minha dica hoje é uma das Solaris, de 1972, que é do diretor russo Andrei Tarkovsky, que foi baseado aí no livro de Stanislaw Lem, e ele é conhecido como Odisseia no Espaço Russo. Ele teve uma versão em 2002, aí recente, com Steven Soderbergh na direção, e também o George Clooney, né, como protagonista, e é um filme que está disponível aí no à la carte, serviço de streaming do Belas Artes. Olha, gente, eu tô me sentindo muito espanhol. Eu vou começar com uma dica espanholíssima aqui, que é a série Merli, cara. Olha, Merli é uma série que quem me recomendou foi nosso amigo aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, o Rafael Prada. Prada, beijão pra você, cara. A gente tem um professor de filosofia, né, que é o Merli, na escola, né, onde ele leciona
a gente entende que é primeiro, segundo colegial, mais ou menos aquela idade bem malhação mesmo. E ele vai trazer a cada episódio um filósofo para passar conceitos de Sócrates, de Pitágoras, de Platão, né? E esses conceitos serem aplicados na vida dos adolescentes. É legal a gente falar que um dos alunos é o próprio filho dele, né? Do Merli, que tem um arco muitíssimo interessante ao longo da série. E os atores e atrizes estão muitíssimo bem. O protagonista é um primor, é uma série leve, divertida e que vai fazer muito bem para você que está aí no aperreio da quarentena. Bom, gente, a minha segunda dica, ela tem uma narrativa que lembra muito os filmes do Woody Allen. É um filme que chama The Only Living Boy in New York. É o único garoto em Nova York. Esse filme me chamou muita atenção, porque ele é um filme do Mark Webb que o cara dirigiu 2 Homem-Aranhas. Então, assim, você pensa, putz, aonde que tá toda a sensibilidade do cara? Não, tá lá. Tem que assistir, tá no Amazon Prime, é muito interessante, tem um elenco muito bacana. O Jeff Bridges, ele faz a narração do filme e ele é o personagem principal ali naquela história que envolve um filho e um pai, interpretado pelo Pierce Brosnan. Tem a maravilhosa Kate Beckinsale e ele tem, os diálogos são bem provocativos e por isso que eu digo que lembra muito os filmes do Woody Allen. Eu recomendo, acho esse filme uma graça, muito gostoso de assistir, bem interessante. Bom, minha segunda dica fica para The Boys, que é o lado B da Marvel, entendeu? Tipo, onde a realidade se torna a verdade, que basicamente trata de se existisse a realidade dos super-heróis, como ela seria na verdade. Eu gosto bastante exatamente por isso, porque tem muitas coisas, muitas consequências, muito egomaníaco de ser, que me faz gostar bastante dessa série. Ela não é nem a super ultra sumo, nem a que merda, não deixe de ver. Veja The Boys. A minha segunda dica vai pro Anjo Exterminador, filme de 1962, do diretor Luis Buñuel, na fase aí mexicana dele. É um diretor conhecido aí por ser um cara que dirige muitos projetos surrealistas, né? E ele tem um projeto muito interessante ali, inclusive, com o Salvador Dalí, que é o Cão Andaluz, que é um filme loucaço, um curta, né? Muito louco. E o Anjo Exterminador, ele basicamente, a sinopse dele é muito curiosa, porque a gente tem ali a burguesia, né, mexicana se juntando numa mansão. Eles têm um almoço, ali um jantar, na realidade, juntos, e eles não conseguem mais sair dessa casa. E aí eles dormem, acordam de novo e ninguém consegue mais sair. E daí pra frente a história. Assistam, porque é muito bom. Minha segunda dica aqui, gente, vai para Contratempo, cara, um contratempo com o galã gatíssimo Mário Casas, com talvez um dos melhores finais de filme dos últimos tempos, um roteiro engenhoso. Eu diria o seguinte, se A Casa fosse um filme perfeito, ele seria um Contratempo. Roteiro impecável, atuações maravilhosas, um final, chuchuzinho, e tá facinho na Netflix, gente. Bom, gente, a minha terceira dica vai para uma série muito interessante que aborda o empoderamento feminino. Tá na Netflix agora. Ela é produzida e protagonizada pela maravilhosa Octavia Spencer. É uma história real, Madame C.J. Walker. É a história de uma mulher negra que ela descobriu um produto que fazia o cabelo crescer com uma boa consistência, que pudesse fazer penteados naquela época dos anos 50. Ela se tornou a primeira mulher milionária nos Estados Unidos a não ter ajuda de ninguém, de construir seu próprio império sozinha. Os produtos da Madame C.J. Walker são vendidos ainda hoje, nos tempos de hoje, na Sephora. As mulheres de pele negra que quiserem conferir, vale muito a pena. Porém, a série ela foi um pouco detonada pela crítica por ser muito fantasiosa. E eu concordo com isso. Ela mostrou essa história de uma forma fantasiosa, sem aquela
coisa de biografia mesmo. Mesmo assim, eu acho que vale pelo empoderamento feminino, esse momento de quarentena, para dar aquela força pra gente, para assistir e ver que todo mundo pode conseguir. Não deixa de assistir, são apenas 4 episódios. Bom, a minha dica espanhola do momento é O Aviso, um filme basicamente espanhol que tem várias reviravoltas na história e cheia de momentos interessantes, com um final que para mim é basicamente muito surpreendente e que eu acho que vale muito a pena ver como uma coisa que talvez a maioria das pessoas não tenham muita ideia, e para agraciar o momento espanhol, tal como o momento coreano, talvez, de filmes felizes no sentido assim, filmes bons para ver. Então a minha dica é O Aviso. E a minha terceira dica hoje, pessoal, vai para um filme italiano, que na realidade ele é um remake de um filme do original, aí, que é o filme do Dario Argento. Esse aqui é o Suspiria, que no Brasil ganhou o subtítulo aí, que reduz demais o filme, que é Dança do Medo. E ele é dirigido pelo Luca Guadagnino. E basicamente é um filme sobre uma companhia de dança, né? Tem ali várias bailarinas e o que acontece lá dentro é sinistro demais. O remake ficou bem interessante e ele não chega, né, lógico, aos pés do original, lá do Dario Argento. Inclusive recomendo muito que assistam também. E uma curiosidade, que a trilha sonora é do Tom York, aí vocalista do Radiohead, e esse filme está disponível lá na Amazon Prime. As 2 dicas anteriores que eu dei, vale lembrar que estão disponíveis lá no Alacarte, serviço do streaming, né, do Belas Artes. Inclusive é bem acessível a assinatura por R$9. Olha, minha terceira e última dica, eu vou pegar carona no Amazon Prime aqui do Cunha. Tô no momento espanhol e aqui eu vou aproveitar a língua para dar uma dica argentina, cara, para falar um filme que tá nos top 10 da minha vida, O Segredo dos Seus Olhos. Olha, se existe alguém que ainda não viu esse filme, pare absolutamente tudo, vá lá no Amazon Prime e assista O Segredo dos Seus Olhos, dirigido pelo gênio Juan José Campanella, um dos meus diretores favoritos, que já dirigiu episódios de Breaking Bad, inclusive, e que tem, além da Soledad Villamil maravilhosa, a Ricardo Darín, cara, em pleníssima forma. Vale lembrar que O Segredo dos Seus Olhos é aquele thriller também bastante psicológico, que acontece de uma forma fantástica, tem um final que ninguém esperava, e que levou o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro para a Argentina no ano que foi feito. Então, O Segredo dos Seus Olhos, Amazon Prime. Gente, foi muito bom, mas infelizmente nosso papo vai ter que parar por aqui, né? Já tá de naná. Peraí. Oi, produção, peraí, meu ponto tá falando aqui, Milan? Não terminamos, não. Como não? Menino, não falamos da torneira pingando em a casa. Ou aquilo pra vocês. O que seria aquela torneira pingando no primeiro apartamento que ele muda em El Carmen, que é o apartamento no bairro pobrinho, e depois o filme termina com aquela torneira pingando no super apartamento dele. Quando eu falo que o filme é sagaz, é por essas, hein, Rogério? O que você acha dessa torneira? Constante. O ser humano nunca feliz com o que tem. Constante. Esse é o ponto. Esse that's the point. O ser humano, independente do qual onde está, não contente aonde está. Isso foi a torneira, digamos assim. Tô total contigo, Rogério. Eu acho que qualquer torneira, não importa a torneira, se você compra uma nova, algum dia ela vai voltar a pingar, né? Então, problemas virão e tudo vai voltar a acontecer novamente. É isso, a gente nunca está satisfeito. Perfeita a sua colocação. Eu tenho uma coisinha só para acrescentar aí nessa história da torneira, que para mim remeteu também como, tipo, no momento que ele resolveu a reviravolta, foi enquanto ele estava parado dentro da casa dele, depois do alvejante, do menino e tal, tim, pingando, ação, plano. Quando aquilo ali para mim parece que foi assim, a consagração da vitória dele. Então, assim, ele fechou aquele ciclo que ele conseguiu botar um ponto final no plano dele, conseguiu voltar para casa dele e ter a família que ele queria. Então eu acho que ali, assim, ponto final, eu consegui o que eu queria, meu plano deu certo.
O plano do Javier deu certo na casa, o nosso plano também deu certo aqui no Zoom, gente. Foi muito gostoso estar com vocês. Voltaremos em breve, né? A falar de mais filmes, mais séries, documentários, realities. Tem muitos convidados aí por vir e certamente estaremos novamente, tanto com Mila Camargo quanto com Rogério Cruz. Mila, seu recadinho final pra galera? Gente, de novo, eu amo estar aqui, vocês sabem, vocês fazem a minha quarentena mais feliz. Muito obrigada pelo convite, eu adoro. Quem não me segue no Instagram e quiser seguir para compartilhar dicas comigo, meu @é A3Mila com 2 L's. Um beijo enorme, hashtag fique em casa, hashtag juntos à distância. Foi muito divertido e eu espero estar em futuras lives aqui, futuros rolês para dar risada e conversar sobre filmes e tentar aprimorar do máximo possível essa visão cinematográfica do mundo, que é muito divertido. E é isso, eu gostaria de agradecer demais nossos 2 convidados aí. Cara, vocês salvaram aqui a nossa noite. Foi demais, bom pra caramba esse happy hour aqui falando de cinema. Gostei demais disso. E o Zoom é a nossa nova casa, né? Enquanto a gente segue honrando a hashtag Fica em Casa, a gente tá aí com o Zoom. A gente espera que vocês estejam com a gente também. Valeu! O que é o Senta Que Lá Vem Spoiler, cara? Olha, o Senta Que Lá Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São 2 caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Cinema. Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, à telona. Telona, Telinha também. também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as 2 redes sociais. Por aí, né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLVS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você está gostando ou não está gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Então, mais uma vez, se você quer indicar aí para o seu amiguinho o podcast do Senta Que Lá Vem Spoiler, é muito simples, cara. A gente está em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar para você onde a gente está. E não é pouco lugar, né? Spotify, Deezer. Tá lá no Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple Podcasts. E no Tunin, é verdade. Senta Que Lá Vem Spoiler jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português, Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo. E tem alguém que você quer homenagear, Cunha, agora é a hora? Olha, cara, todos os nossos ouvintes estão por aqui, os gatos que estão na sala e todos os cachorros também estão por aqui da Caverna do Spoiler, e ele, né? Ele, o maestro Drogo, que tá sempre com a gente, muitas vezes cedendo a caverna VIP do Spoiler. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios, na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta Que Lá Vem Spoiler! A, B, on the B.